Olá, saudações! É um prazer e uma alegria estarmos juntos para darmos continuidade aos estudos desse guia de estudos elaborado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e aqui no Brasil, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Esse guia se chama Lição da Escola Sabatina e nesse trimestre o tema principal que está sendo estudado é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. E desta vez nós vamos dar atenção à lição de número 9, que tem como título Desenvolvendo uma Atitude Conquistadora. E para iniciarmos de fato as nossas reflexões e as nossas considerações sobre esse tema, sobre esse estudo, vamos fazer uma oração e pedir a bênção do céu. Querido Deus e bom Pai, louvamos a Ti por cada instrução, por cada orientação que o Senhor nos dá. Vamos agora abrir a Tua Palavra e usar o guia de estudos da Escola Sabatina para compreendermos um pouco melhor a Tua vontade para a nossa vida. Que o Teu Divino Espírito Santo nos abençoe e nos conduza neste estudo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Desenvolvendo uma atitude conquistadora. Quando a gente olha para um título como esse, dá a ideia de que vamos levar em considerações táticas e procedimentos, técnicas que a gente possa usar no sentido de cativar as outras pessoas. E de alguma maneira, a ideia é essa. Entretanto, o tema dessa semana é muito mais do que apenas técnicas e táticas. O tema do estudo desta semana diz respeito a pessoas. Pessoas como eu, pessoas como você, um parente seu, um amigo, um colega de trabalho, de estudos, um vizinho, pessoas. Mas o estudo dessa semana é essencialmente sobre a pessoa de Jesus e como Jesus tratava as demais pessoas. E aí, observando a maneira como Jesus atuava, observando a maneira como Jesus trabalhava, nós também poderemos entender como podemos agir para que nós possamos cativar um parente, um amigo, um colega, alguém a quem nós queremos bem, alguém que nós almejamos ter conosco no lar eterno também. Jesus. Quem é Jesus? Tempos atrás, um poeta resolveu fazer uma descrição de quem é Jesus. E ele disse assim: para o artista, Jesus é a sublimidade da beleza. Para o arquiteto, Jesus é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a brilhante estrela da manhã. Para o padeiro, Jesus é o pão da vida. Para o biólogo, Jesus é a origem da vida. Para o construtor, ele é o firme fundamento que solidifica uma edificação. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, Jesus é o mestre dos mestres. Para o engenheiro, ele é um novo e vivo caminho. Para o geólogo, Jesus é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra da vida. Para o camponês, ele é o semeador e o senhor da colheita. Para o floricultor, Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Para o viticultor, Jesus é a videira verdadeira. Para o magistrado, ele é o juiz de toda a terra. Para o jornalista, ele é boa notícia de grande alegria. Para o filósofo, Jesus é a sabedoria de Deus. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, Jesus é o desejado de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o descanso de todas as fadigas. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o crente, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador,
o Redentor. E para o discípulo, ele é o grande comandante que nos dá ordens com uma clareza incondicional. Quem é Jesus para você? O que ele significa em sua vida? O que Jesus representa para cada dia e em cada dia da sua existência? Quando você enxerga esse retrato poético da pessoa de Jesus, em qual ou em quais dessas configurações Jesus se encaixa na sua vida? Em todas elas? Em algumas? Em Cristo, as pessoas encontravam e encontram a ternura de um pastor, a afeição de um pai e a incomparável graça de um compassivo Salvador. Jesus apresenta suas bênçãos de maneira fascinante. E quando esteve aqui na terra, ele as anunciava e as oferecia de um modo atrativo, cativante. O amor de Jesus abranda os corações mais insensíveis e embrutecidos. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus sempre apresentava a verdade com amor. A profundidade do seu perdão era infinitamente maior que a profundidade do pecado das pessoas, daquela época e desta época. O amor de Jesus é muito maior, mais amplo e mais profundo do que a profundidade dos nossos pecados. Ninguém estava além nem fora do alcance desse amor. Ninguém havia ido tão longe nos seus erros que ele não pudesse buscar de volta. Jesus acreditava nas pessoas. E Jesus sempre enxergava o melhor nas pessoas. Jesus sempre apresentava a verdade, mas com amor. E ele respeitava todos com quem entrava em contato. E a todos tratava com dignidade, mesmo quando esta pessoa não acolhia nem aceitava as suas instruções. Lembra do encontro entre Jesus e o jovem rico? Aquele rapaz foi a Jesus com uma indagação: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus lhe deu as instruções necessárias. E ele, não contente com a resposta de Jesus, disse: mas tudo isso eu já faço, o que mais eu posso fazer? Então Jesus relatou a parábola do bom samaritano, como nós a conhecemos. E ao final fez uma pergunta àquele jovem rico, e o jovem rico apresentou uma resposta. E Jesus então lhe deu um conselho, e o relato bíblico diz que aquele jovem não gostou do conselho de Jesus. Deu meia volta e se retirou. Jesus respeitou a decisão daquele rapaz. Foi uma decisão pela morte, foi uma decisão pela perdição, foi um abandono da vida eterna. Mas foi isso que ele escolheu. E Jesus respeitou a sua escolha e o tratou com dignidade diante dessa escolha, embora soubesse que essa não seria a melhor opção para aquele rapaz. Era assim que Jesus tratava as pessoas. A todos tratava com respeito, dignidade. Jesus agia com a intenção de aceitar e afirmar as pessoas. É claro que o seu desejo era que todos acolhessem e aceitassem aquilo que ele estava ensinando e orientando. Afinal, ele era e é o Salvador do mundo. Mas nem todos aceitaram essa salvação. Entretanto, Jesus acolhia e aceitava qualquer pessoa que lutava contra o pecado, que estivesse atormentado pelo sentimento da culpa, que se sentisse condenado por seus erros. A todos esses, Jesus recebia com prazer e simpatia. Jesus via em cada ser humano alguém criado à imagem de Deus.
apesar da deformação provocada pelo pecado, ao longo de anos de consequências nefastas, Jesus ainda olhava para cada um e via traços da sua originalidade, daquelas características que Adão e Eva possuíram quando estavam no Jardim do Éden, traços da imagem de Deus. De alguma maneira, Jesus via a si mesmo no outro. E Jesus amava o pecador. Jesus não olhava as pessoas na condição em que se encontravam, mas as via conforme acreditava no que elas poderiam ser. Um bom exemplo disso é a pessoa de Davi. Quando Deus rejeitou a Saul como rei de Israel por causa das opções erradas que Saul foi escolhendo ao longo da sua vida e do seu reinado, Deus chamou o profeta Samuel e disse: Samuel, vou estabelecer um novo líder para o meu povo. E Samuel foi conduzido para a casa de Jessé, um fazendeiro, um criador de animais. E na casa de Jessé, Samuel pediu que cada um dos filhos de Jessé fosse apresentado diante dele, para ver qual deles seria indicado por Deus para ser o futuro rei do seu povo. Então, um a um, os filhos foram passando diante do profeta. E a cada um que vinha, Deus lhe dizia: ainda não é esse. Embora, em algum momento, o profeta Samuel pensasse que aquele seria o futuro rei. Finalmente, todos os filhos passaram diante do profeta. E então Samuel fez uma pergunta a Jessé, porque nenhum daqueles havia sido indicado como sendo o futuro rei. E a pergunta que Samuel fez foi: por acaso você não tem mais nenhum filho? E então o pai se lembrou que havia um filho que não estava ali. Estava lá no campo, entre os animais, cuidando dos animais, no meio do mato. E Samuel disse: chama esse filho. E então Jessé mandou vir a Davi, e quando Davi se apresentou diante do profeta, Deus indicou que aquele seria o futuro rei de Israel. Um rapaz simples, um rapaz do mato, um rapaz que estava acostumado a conviver no meio dos animais. Nem o próprio pai se lembrou dele quando Samuel pediu que os filhos fossem apresentados diante de si. Samuel precisou perguntar: por acaso você não tem mais nenhum filho? E então Jessé se lembrou do filho esquecido. Enquanto todos olhavam para Davi e viam apenas um rapaz do mato, Deus olhava para Davi e via o futuro rei de Israel. É assim que Jesus faz comigo e com você. Foi assim que Jesus fez quando esteve aqui na terra. Jesus não olhava para as pessoas na condição em que se encontravam apenas, mas as via conforme acreditava no que elas poderiam se tornar. As atitudes de Jesus para com as pessoas era cativadora, cativante e conquistadora. Como sermos iguais a Jesus nesse aspecto? Como sermos como Jesus no trato com as demais pessoas? Principalmente se temos o desejo de que elas conheçam o amor de Deus como nós o conhecemos e de que elas vivam uma experiência relacional com Deus como nós já temos vivido. E de que elas experimentem também a esperança do céu e da vida eterna como nós já temos esperado. Como sermos iguais a Jesus nesse aspecto? Bem, essa é a ideia proposta para o estudo desta semana. E há um verso introdutório que eu gostaria de ler com você para a temática dessa semana. Como eu disse, a temática dessa semana trata de técnicas que nós podemos usar para cativar as pessoas. Mas a temática dessa semana é muito mais do que falar de técnicas. É falar de pessoas. E principalmente de como Jesus tratava as pessoas. E de como nós podemos, semelhantes a Jesus, tratarmos as pessoas também.
Se você tem uma Bíblia por perto, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versos 15 e 16. A gente lê assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Bem-aventurados sois, se fizeres isso. Esteja sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Mas faça isso com mansidão e respeito. Talvez em alguma tradução, não sei se é essa que você tem em sua mão, o final da leitura que eu fiz tenha a palavra temor. Mas o sentido dessa expressão é o de respeito. Então, essa declaração registrada pelo apóstolo Pedro, aqui na leitura que nós fizemos, ela diz que nós somos convidados e convocados para estarmos prontos para apresentar a razão de nossa esperança sempre que isso for necessário, mas fazermos isso com mansidão e respeito. É interessante que quem está falando de mansidão e respeito seja Pedro. Mas Pedro tem toda a autoridade para fazer isso. Sabem por quê? Porque ele mesmo experimentou em sua vida esse trato que Jesus lhe deu. Mansidão, paciência, bondade e respeito. O próprio Pedro experimentou em sua vida a cativante e conquistadora ternura de Jesus. Vamos lembrar rapidamente quem foi Pedro. Pedro foi um dos discípulos de Jesus. Ele era pescador e foi convidado por Jesus para fazer parte do seu grupo. Você pode ler isso no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Sobre Pedro, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 226, diz assim: Não havia nos apóstolos de nosso Senhor coisa alguma que lhe trouxesse glória, se referindo aos discípulos de Cristo, e Pedro fazia parte desse grupo de apóstolos e discípulos de Cristo. Humanamente olhando, não havia neles nada que lhes fosse atrativo. Mas lembre-se, Jesus olha para as pessoas, não na condição em que elas se encontram, mas naquilo que elas podem se tornar. E foi assim que Jesus olhou para Pedro. Pedro era impetuoso. Nesse mesmo livro, Desejado de Todas as Nações, na página 777, Ellen White diz que Pedro era naturalmente ousado e impulsivo. E a gente tem alguma ideia dessas características de Pedro quando nós olhamos os evangelhos. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, Pedro é o primeiro a responder quando Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Geralmente acontecia assim. Pedro sempre tomava a iniciativa e normalmente falava antes que qualquer um dos outros discípulos dissesse alguma coisa. Pedro era um conselheiro desastroso. Você pode ver isso em Mateus 16, a partir do verso 21. Jesus estava falando de uma experiência que ele passaria, que ele seria perseguido, que ele seria preso, que seria até morto. E Pedro dá um conselho para Jesus, tentando animar a Jesus, e disse assim: isso nunca vai acontecer com você. E Jesus diz: afasta Satanás. Naquele instante, o impetuoso Pedro se deixou ser um conselheiro usado por Satanás. Pedro era um orgulhoso precipitado. A gente pode ter uma ideia disso em Mateus capítulo 26, a partir do verso 31. E ele era um defensor violento. Ele era um orgulhoso precipitado porque ele acreditava em suas próprias potencialidades. Quando Jesus, na Santa Ceia, falava aos discípulos da traição que ocorreria a partir deles, Pedro se levantou e disse: jamais eu lhe trairei. E horas depois, era exatamente isso que Pedro estava fazendo. E Pedro era um defensor violento. Lembra quando Judas veio com a turba de soldados para prender a Jesus no jardim do Getsemane? Você pode ler isso em Mateus 26, a partir do verso 47, ou
no Evangelho de João 18, a partir do verso 10, Pedro arrancou uma espada e quis matar um dos policiais, ele se desviou e Pedro acabou cortando a orelha desse policial. Jesus curou o policial e deu um conselho a Pedro. Pedro, não é pela espada que o amor conquista. Então, esse era Pedro. E por fim, Pedro era um traidor amedrontado. E você pode ler isso no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 69. Enquanto Jesus estava sendo julgado, por 3 vezes, Pedro negou que era um amigo de Jesus, um discípulo de Jesus. E o galo cantou e, naquele instante, Pedro olhou para Jesus e Jesus estava olhando para ele. O que importa aqui não é como Pedro era. O que importa aqui é como Jesus tratou a Pedro. E no livro Desejado de Todas as Nações, na página 681, Ellen White diz que naquele suave semblante de Jesus, mesmo em meio aos sofrimentos, o suave semblante de Jesus provocou em Pedro uma piedade e tristeza. Pedro não viu em Jesus nenhuma irritação, mas um olhar compassivo e cheio de amor. Queridos amigos, estimadas amigas, esse era Jesus. Era assim que Jesus tratava as pessoas. E foi assim que Jesus tratou a Pedro. Por isso, Pedro tem toda a autoridade para nos dar esse conselho que ele escreve aqui na sua epístola. Que quando nós nos relacionemos com as outras pessoas, que quando nós tratemos as outras pessoas, que quando nós apresentemos a verdade para as outras pessoas, o façamos com mansidão, respeito, ternura e simpatia. Bem, no guia de estudos, na sequência da semana, nós temos alguns exemplos que o autor usou para nos apresentar o modo como Jesus tratava as pessoas. Aqui na experiência relatada no dia de domingo, ele relata a experiência de Jesus com a mulher samaritana. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, verso 27 em diante. Talvez você já tenha feito essa leitura, mas se não, você pode fazer essa leitura com calma depois. Jesus está andando por uma terra árida e ele sente sede e ele vai a um poço e quem está lá é uma mulher. E Jesus pede água a ela e ela se espanta. E Jesus lhe diz algumas palavras e ela sente a simpatia de Jesus. E o final da história mostra que aquela mulher foi cativada pela simpatia, pela ternura e pela bondade de Jesus. E mesmo sendo uma samaritana, ela aceitou o amor de um judeu, que era mais do que um judeu. Era Deus se apresentando como Salvador para uma pecadora. O que ela fez de imediato? Saiu, entrou na sua cidade e foi contar para as pessoas que havia encontrado o Salvador. Quando você lê João 4, 27, você observa que, num primeiro momento, a mulher chama a Jesus de judeu, como que fazendo uma provocação, porque judeu e samaritano não se entendiam muito bem. Você pode entender a razão disso lendo o livro de Reis, a partir do capítulo 11 do livro de Reis. Depois você pode entender um pouquinho mais isso daí, lendo os livros de Esdras e Neemias, de como judeus e samaritanos não se entrosavam muito bem. Então a mulher provocou a Jesus, mas Jesus não caminhou na provocação daquela senhora. Por que não? Aqui no guia de estudos, o autor nos sugere a razão. Ele diz assim: Jesus poderia ter entrado em um debate teológico com aquela senhora, mas ele não fez. Por quê?
porque ele viu que havia necessidades no seu coração, no coração da mulher, que precisavam ser atendidas. E as suas necessidades pessoais eram mais importantes e significativas do que os debates doutrinários e teológicos. Que grande lição Jesus nos dá quando nós tratamos com pessoas que biblicamente, teologicamente, pensam diferente de como nós pensamos. Na sessão de segunda-feira, o autor do Guia de Estudos apresenta mais dois exemplos. O de uma mulher cananeia que pedia a atenção de Jesus e de uma mulher judia que também esteve em contato com Jesus. Em ambas as situações, as pessoas que estavam por perto criticaram a Jesus, enquanto aquelas duas senhoras, em ocasiões diferentes, buscavam a atenção de Jesus. A mulher cananeia, pelo mesmo sentido. Os cananeus eram descendentes de Cão. E como descendentes de Cão, eles fizeram opções muito divergentes daquela que Deus havia orientado para as práticas religiosas, principalmente, e para o estilo de vida também. Cananeus e judeus também não se entendiam muito bem por causa dessas divergências de escolhas e opções. Mas Jesus deu atenção àquela senhora. Num primeiro momento, parece que Jesus está desprezando aquela mulher. Mas não era isso que ele estava fazendo. No fundo, o que Jesus estava fazendo era fortalecendo a fé daquela senhora. E quando terminou o encontro com aquela mulher, Jesus fez uma das declarações mais importantes que uma pessoa como ela poderia ouvir. Jesus lhes disse: ó mulher, grande é a tua fé. Me perdoem o que eu vou dizer, mas falar isso para uma mulher na época de Jesus e falar isso para uma mulher cananeia era uma das maiores aberrações que um homem e ainda mais um líder poderia fazer. Então, o que Jesus fez enquanto se relacionava com aquela senhora foi dar a ela um desenvolvimento de senso de valor. Enquanto a mulher insistia com Jesus, pedindo atenção com Jesus, Jesus estava exercitando nela um senso de valor. E confirmou esse senso de valor ao fazer essa declaração. Era assim que Jesus tratava as pessoas. É assim que nós precisamos tratar as pessoas também. Sempre buscar desenvolver nelas o que há de melhor e o senso de valor e de importância que elas possuem. De igual modo, foi o que aconteceu com a mulher que está no relato de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 6. Ali, Jesus está participando de um jantar, de um banquete, e num determinado momento, uma mulher se aproxima de Jesus, abre um frasco cheio de perfume e começa a ungir, a perfumar os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com perfume. Todos olham para o que a mulher está fazendo e a criticam, mas criticam mais ainda a Jesus. Como é que Jesus é um profeta? Ele não sabe quem é que está aí aos seus pés fazendo o que está fazendo? Mas a maneira como Jesus tratou aquela senhora pecadora foi lhe dando atenção, lhe dando valor, respeitando-a e lhe dando significado de vida. O que Jesus fez foi dar vida àquela mulher que achava que já não tinha utilidade alguma, a não ser um objeto na mão de outras pessoas. Era assim que Jesus tratava as pessoas. Quando ele entrava em contato com elas, por mais pecadoras que fossem, Jesus lhes transmitia vida. Queridos amigos e estimadas irmãs, era assim que Jesus tratava as pessoas. Poderíamos nós fazer diferente do que Jesus fazia? Se nós queremos cativá-las, se nós queremos conquistá-las, se nós queremos o seu bem, que tal fazermos como Jesus fazia?
Na continuidade dos estudos desta semana, nós temos agora algumas sugestões feitas pelo apóstolo Paulo. E eu gostaria de ler duas destas sugestões. A primeira delas aparece aqui em 2 Tessalonicenses 1-4 e depois em Romanos 15:7, mas há mais sugestões como aquela que está em Efésios 4:32. Eu gostaria de lhe convidar para lermos o que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 5. São sugestões bíblicas de alguém que também conheceu a Jesus muito bem. Não tão pessoalmente como Pedro e os demais discípulos e outras pessoas o conheceram, mas pelo menos em uma oportunidade, Paulo teve uma chance única de saber quem era Jesus de verdade. E depois de conhecer a Jesus, o conselho que Paulo dá aos seus irmãos e a nós hoje, aqui em Romanos capítulo 15, verso 7, é o seguinte: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo também vos acolheu. A gente poderia substituir a palavra acolheu por aceitai-vos uns aos outros, assim como também Cristo nos aceita a todos. E a outra recomendação de Paulo, que eu gostaria de ler com os amigos, está em Efésios capítulo 5, verso 32. Efésios 4, verso 32. O que fazer se, quando nós nos aceitamos, alguém nos machuca ou nós machucamos alguém? Então, o conselho bíblico, através de Paulo, diz assim, Efésios 4, 32. Sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Bem, amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos ao fim do nosso estudo desta semana. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós continuemos aprendendo em Jesus como tratarmos as pessoas, como cativarmos as pessoas, como falar para elas a verdade que precisamos apresentar. Entretanto, com recursos e procedimentos que atraiam, que cativem, que conquistem. Não com agressão, não com imposição, não com a força da obrigatoriedade, não com debates inúteis e desnecessários, mas com a apresentação da verdade de uma maneira mansa, respeitosa e amorável, como Jesus fazia. E como Pedro, na sua epístola, nos recomenda fazer. Que Deus nos abençoe e que assim sejamos iguais a Jesus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, que bom é estudar a Tua Palavra e que agradável é aprendermos em Tua Palavra a santa, justa e boa vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Que nas nossas relações interpessoais, principalmente naquelas em que buscamos apresentar para o nosso próximo o Teu amor, a Tua verdade, a Tua salvação, que nestas relações interpessoais saibamos ser como Jesus era, como Jesus é. Que nós saibamos tratar o nosso semelhante como Jesus tratava. Que nós saibamos ser mansos, respeitosos, amorosos, cativantes. Que em todo momento a nossa vida seja uma imagem, um reflexo da pessoa de Jesus para qualquer outra pessoa com quem entrarmos em contato. Continua sempre nos ensinando, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.